vamos dar início a mais uma aula. Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro. Já, tia? Pois é, já. E vamos cumprir mais uma semana, ó, da nossa missão. Missão dada, missão cumprida, ok? Então, vamos lá. Mais uma semana de aulas remotas. Cadê? Bora, onde é que passa? Pra cá. Isso! Então, agora a gente vai ter, ó, uma atenção grande, porque agora é o quê? Leitura do dia. Então, todo mundo vai acompanhar a leitura. Não pode ficar sem ler, ou só esperar a tia fazer a leitura do dia. Tem que todo mundo ler junto, certo? Eu vou ler devagar, pausando, para que todos consigam me acompanhar, ok? Qual é o título da nossa leitura de hoje? Os cactos, muito bem. Águida é técnica em plantas. Ela levou Edson para observar cactos. Estas plantas são cactos, vivem em lugares muito secos. Edson pergunta admirado: como os cactos podem obter água da terra seca? Os cactos absorvem a água da atmosfera, isto é, do ar. Edson tem muita admiração pela inteligência de Águida. Olha que história maravilhosa nós lemos juntinhos hoje. Observaram que tem o quê? Travessão aí. Esses travessões significam o quê? Isso, a fala de cada personagem. Tem outros sinais de pontuação. Estão vendo que depois, ó, da primeira fala de Águida, que ela está explicando a Edson, estas plantas são cactos. Ela está dizendo que essas plantas que tem ali são cactos e vivem em lugares secos. Estão vendo que a palavra vivem, o V começou novamente maiúsculo, por quê? Antes dele tem um sinal de pontuação. Ô tio, por que você está mandando a gente prestar atenção em tudo isso? Por causa da nossa atividade do dia, certo? Vocês vão pegar o livro didático, peguem lá o livro didático da gente. Estão lembrados que a semana passada nós vimos que Branca de Neve, depois que casou, que ficou uns dias lá na sua lua de mel, que ela passou os dias felizes, que ela conseguiu absorver tudo que tinha acontecido com ela, ela foi lá na casa dos 7 anões agradecer eles. Foi junto com quem? Com o príncipe. Eles foram de quê? Uma carroça de burro, não foi, que a gente viu, ó, na nossa atividade da semana passada, que ela foi lá junto com seu marido, que é o príncipe, agradecer aos seus 7 amigos, que são os 7 anões, que ela chamou de 7 reizinhos. Estão lembrados? Boa! Isso que a gente conversou bastante, que ela levou um banquete, cesta de doces, cesta de frutas, ela foi agradecer. Ela ainda, na história, ela ainda achou pouco aquilo que tinham levado para eles. Mas quando ela avistou na floresta a casa deles, a casa onde eles tinham cuidado dela, ela sentiu uma emoção muito forte. Então, só que a história só diz aí que ela avistou a casa e que eles se aproximaram. Mas a história não diz se os anõezinhos estavam em casa, como eles ficaram, se eles ficaram surpresos ou admirados, se eles pularam de alegria, se teve aquela festança, ou se eles fizeram um piquenique ali com tudo isso dentro de casa ou na floresta. O que aconteceu? Pois é, exatamente isso que nós vamos fazer juntinho. Então, pega o livro didático, abre na página 25. Páginas 25. Abre lá.
Abriu, vai ter assim, conto. Pra cima do nome conto a gente já fez, certo? Então, ó, vai ter assim, conto. O trecho que você leu do conto, o presente de agradecimento, termina da seguinte maneira. Então, agora, juntinhos, a gente vai ler a frase, ó, de como termina lá o conto. Branca de Neve teve que concordar. Quando a cabana dos anões surgiu, ela se apressou. Mal podia esperar para rever os seus amigos. Então, ela estava ansiosa. Só que, como eu disse, a história termina aí. Estava ansiosa, mal esperava para rever seus amigos. Mas será que eles estavam em casa? Como foi que eles reagiram? Então, presta atenção na atividade que o livro propõe para a gente fazer. Porque os meus meninos são extremamente inteligentes e eu sei que eles vão fazer um final de história, a coisa mais linda do mundo. Que tal continuar a história? Imagine o encontro de Branca de Neve e os 7 anões. Para isso, considere as questões a seguir. Qual foi? Pronto, olha aí já vai ficar fácil. Porque você vai construir a história de acordo com cada uma dessas perguntas. Aí, minha gente, não fica difícil. Vamos concordar. Qual foi a reação dos 7 anões ao ver Branca de Neve e o príncipe? Quando eles se aproximaram, ela estava ansiosa. Eles escutaram o barulho da carroça e já saíram para fora para ver quem era? Ou eles ficaram de porta fechada quando ela bateu, que eles ouviram a voz, foi aquela alegria, aquela festança. Então, o que aconteceu? Qual foi a reação dos 7 anões ao ver Branca de Neve e o príncipe? O que eles fizeram? Pularam em cima dela ou eles também tinham uma surpresa? De certa forma, eles sabiam que ela ia, já estava combinado com o príncipe. Ou eles ficaram surpresos, admirados, pensando que ela não iria lá agradecer. Os anões gostaram do presente que ele levou, que eles levaram, que Branca de Neve e o príncipe levaram? As cestas cheias de doces, um banquete, um verdadeiro banquete. Eles gostaram? Como esse encontro terminou? Em risadas? Branca de Neve convidando os anões para morar com eles, lá no castelo? Ou a bruxa sabendo desse encontro e foi lá? Melhor não, né? Como esse encontro terminou? Você que decide, certo? Aí, ó. Agora é a hora de escrever tudo o que você imaginou no caderno. Continue a história a partir do último parágrafo do trecho que você leu. Não é necessário copiar o texto todo. Escreva com letra legível e lembre-se de indicar a fala dos personagens. Lembra que na história, na nossa leitura de hoje, eu lembrei vocês do travessão que indica a fala dos personagens, mas não só é o travessão. Qual o outro sinal de pontuação que a gente estudou no nosso livro 2, que também indica? As aspas. Muito bem, então você vai rever. Depois que você fizer isso, você vai se avaliar junto com a adulta em casa. Se realmente, releia o que você escreveu, verificando se cumpriu com todos os requisitos a seguir. Se for o caso, reescreva fazendo as correções necessárias. Então, você vai fazer, você é muito inteligente, muito criativa, e você vai mandar o papai e a mamãe olhar. Aí você vai responder essas questãozinhas aí em amarelo. O que você foi acertando, você coloca sim. O que não foi, o que a gente precisa melhorar, você coloca não. Pra gente melhorar, ó, vai pro 3º ano com muita qualidade, sem muita dificuldade, certo? Depois de verificar se você seguiu os itens da lista, escreva a versão final do texto em uma folha avulsa. Mas você automaticamente já vai ver todas essas regrinhas para escrever já no seu caderno tudo corretamente, certo? Aí aqui, ó, eu fiz um para vocês terem mais ou menos noção de como a gente vai fazer, ó. Já sabem
Passa a margem bem linda de bonita, aquele hidrocor maravilhoso que você tem. Aí faz Colégio Cecília Meireles, pula uma linha, data dia 15/9/2020, aluno ou aluna, que vai ser seu nome, pula uma linha, atividade de português, produção da página 25 e 26, que é todas aquelas regrinhas que a gente vai responder e terminar essa produção, de como terminou esse encontro maravilhoso, certo? Isso, tira aquelas fotos maravilhosas, coloquem o nome no caderno para me saber de quem é cada produção, tá bom? Que vai ficar nas evidências, a tia vai ler as histórias para ver para colocar no relatório. Quem precisa melhorar ou quem já faz uma produção mara, certo? Pronto, estamos combinados. Essa é a atividade de português, que é para vocês, ó, colocar a mentezinha para pensar e fazer tudo direitinho, tá bom? De acordo com as perguntas da página 25. Dúvidas? No privado, muito bem, ó. Um cheiro bem grande para vocês e até a nossa aula de ciência.